Queridos irmãos, queridas irmãs, agora nós vamos dar sequência no vídeo 444, no Livro dos Espíritos, na questão de número 384. Então aqui, com relação à questão 383, eu me esqueci de relatar algo também, que com relação à pergunta qual para este, qual para a alma ou para o espírito, a utilidade de passar pelo estado de infância. Então nós temos que entender, só esse comentáriozinho eu já vou passar para 384. Então nós temos que entender que a infância, ela, querendo ou não, as pessoas, de acordo com o conceito de cada uma, conceito evolutivo, nós temos que entender que a infância faz parte das leis de Deus. A infância faz parte das leis de Deus? Faz. Por isso, todo ser em processo de evolução, para evoluir, deve passar por ela. Olha só para você ver. Todo ser em processo de evolução deve passar por ela, pela infância. Agora, essa infância, ela é relativa. Ela é, como se diz assim, é complexa. Porque tudo passa pela infância. Tudo passa pela infância. Olha só para você ver como que o processo é relativo e é complexo. O reino mineral passa pela infância. A infância da formação. A infância da criação. Infância. Então, o reino vegetal passa pela infância do reino vegetal, né? O reino animal passa pela infância do reino animal. Nós passamos pela infância do hominal. A infância do hominal, que é lá quando, no processo, quando em todos os reinos nós estagiamos. Então, a infância não é no sentido triplo, não é só a criancinha. Trata-se apenas da criancinha, da criança, do ser humano, da criança. Mas nós temos que entender que tudo passa pela infância. Você há de convir comigo que nosso Senhor Jesus Cristo passou pela infância da evolução. Você há de convir comigo que nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi criado simples e ignorante,
de conhecimento das leis, mas propensos ao bem, que ele foi criado, como todos nós fomos criados. Um dia não sabemos quando. Nós não sabemos, nós não temos isso. Quem detém esse conhecimento é Deus. Então nós precisamos raciocinar. A infância do conhecimento. Você sabia que existe a infância do conhecimento? Olha, no esmiuçamento, nós chegamos a esse conceito. Nós conseguimos separar o joio do trigo e raciocinar. Por exemplo, você diz assim: eu quero me tornar um pintor de parede. Eu quero ser um pintor de parede. Você entende que o primeiro dia que você vai ao trabalho, você entende que aquele primeiro dia é o seu dia de infância? Ali você desconhece tudo de pintura. Ali você encontra-se no início do aprendizado. Raciocina isso para você ver. Então, o professor, que hoje é um best-seller, você entende que o professor também passou pela infância um dia? Um dia o professor, ele sentou ali, né, na sala de aula, sentou ali numa cadeira, rente, né, uma mesinha, ele estudou, né, pedagogia. Aquele primeiro dia foi a infância dele na pedagogia. O primeiro dia ele desconhecia todas as matérias que hoje ele é um best-seller. Todos os cientistas tiveram o seu dia de infância, que é aquele primeiro dia que a pessoa não tinha conhecimento nenhum. O astrônomo, né? Um mergulhador, né? Aquele primeiro dia de mergulho. É o primeiro dia de aprendizado dele. O geólogo, né? O médico, olha só para você ver. O médico mesmo, por exemplo, você deve saber isso. O médico mesmo, por exemplo, hoje um neurocirurgião, né? Um especialista, um exímio cirurgião, você sabe como ele... você sabe o que ele utilizou pela primeira vez para aprender ali a incisão, né? Anestesia e a suturar, né? Que é dar ponto. Muitos falam dar ponto, mas eles usam esse termo para suturar. Incisão é o mesmo que corte. Você sabe onde é que aquele médico aprendeu? Ele aprendeu nos cobaia, que são ratos, coelho e outros animais, permitido por lei. Porque
Desculpe. Tem alguns animais que a justiça da terra permite serem cobaias dos médicos, assim, dos que estão estudando medicina. É normal, né? Tem que permitir mesmo. Então, eu não sei se até hoje eles ainda usam, 2021. Não sei se até hoje, no ano de 2021, eles ainda usam aqueles corpos que ficam ali naquele formol, corpos de seres humanos, onde eles retiram de vez em quando para fora, e ali eles começam um processo de dessecação, né? Para estudar a fisiologia humana. Então, ali a infância do médico, do cirurgião, do neurocirurgião, do best-seller na cirurgia. Nossa, mas aquele médico é top. A cirurgia dele é perfeita. Cirurgia prática dele, então, nem se fala. Não aparece nada. Fica perfeito. Mas ele começou lá no ratinho. Ele começou lá no coelhinho. Depois, com o passar do tempo, muitos corpos, a medicina, a ciência foram criando réplicas do corpo humano em forma assim de robô, como se fossem assim um corpo humano de plástico mesmo, com todos os órgãos assim, né, que se desloca. Então, para mostrar a fisiologia ali para os estudantes. Então, ali naquele momento, é a infância daquele aprendizado. Então, todos nós, você entende que aqueles espíritos que se encontram no nível de espírito puro, de espíritos perfeitos, de espíritos sublimes, eles passaram por um período de infância no aprendizado. Toda vez que você aprende algo na infância, ali você esteve. Tudo é infância, desde que você não tenha ainda aprendido. Então, olha só para você ver, a infância faz parte das leis de Deus. Por isso, todo ser em processo de evolução, para evoluir, deve passar por ela. Isso é algo que tem que ser registrado, essa frase. Você quer que eu a repita novamente? Eu repito. A infância faz parte das leis de Deus. Por isso, todo ser em processo de evolução, né? Para evoluir, deve passar por ela. Agora, você sabe qual o único ser que não encontra-se enquadrado nesta mensagem aqui que minha avó me passou? Vou mostrar para você. Olha só para você ver, ó. Tá aqui, ó. Isso aqui foi minha avó que me passou. Sabe qual o único ser? Na verdade, eu tenho que usar esse termo ser, porque na verdade ele nem
ser e não é. Está além de ser. Mas a gente tem que usar devido falta de termo. Mas o único ser que não encontra-se enquadrado nesta mensagem aqui, que eu acabei de ler, que a minha avó me passou, é Deus. Porque Deus não evolui. Deus nunca evoluiu. Deus nunca evoluirá. Ele é o todo supremo, a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas. Deus é supremo. E mesmo assim, Jesus ainda disse, né? Meu Pai trabalha e eu também. Então, veja bem. Agora, vamos pensar assim. Abaixo de Deus, todos nós evoluímos. Todos nós evoluímos. Espíritos perfeitos encontram-se em processo de evolução. Espíritos puros em processo de evolução. Nosso Senhor Jesus Cristo ele está em processo de evolução. Todos nós, todos esses seres se encontram em processo de evolução. Só Deus é que não está em processo de evolução. Ou melhor, só Deus que não se encontra em processo de evolução. Porque Ele é o Todo Supremo. Agora, mesmo os espíritos puros, eles também se encontram em processo de evolução. Eles se encontram em processo de aprendizado. E toda vez que eles buscam algo que eles desconhecem e que eles aprendem, eles encontram-se na infância do aprendizado daquela questão. Olha só para você ver. Aí você fala assim, mas você é louco. Não, eu não sou louco, não. Eu sou um alienado. Como eu li no esmiuçamento dos vídeos anteriores a esse de hoje, nós tratamos a respeito da alienação, dos alienados e por aí em diante. Né? Então eu não sou louco, não, sou alienado. Mas se você parar para observar, você vai raciocinar. Olha só para você ver. A infância faz parte das leis de Deus. A infância está relacionada a tudo que encontra-se em processo de evolução. Não é só a criança. Não é só a criança. É o reino mineral, o vegetal, o animal, o hominal. Todos os seres que desconhecem algo e que passa a conhecer. Ele teve a infância, o princípio do conhecimento. Então, a infância faz parte das leis de Deus. Por isso, todo ser em processo de evolução, para evoluir, deve passar por ela. Deve passar pela infância. Olha só que sabedoria. Todo mundo tem que passar por essa infância. Faz parte das leis de Deus. Nós não evoluímos se não passarmos por essa infância. Faz parte. E mesmo aqueles que já evoluíram, quando eles aprendem algo, o fato de desconhecer e de amealhar significa a infância, o princípio. A infância da inteligência, a infância do intelecto, a infância da moral, a infância da cultura. Agora, em outros reinos,
a infância do instinto, a infância da lei da sobrevivência, e por aí em diante vai. Mas tudo teve a infância. Tudo passou e tudo passa pela infância. Nós mesmos, quando nos estagiamos nos reinos mineral, vegetal, animal, quantos instintos em nós passou pela infância, né? Por exemplo, enxergar é um atributo, mas você entende-se de que num determinado momento ele esteve num período de infância, que foi quando ele eclodiu. Você entende que a audição é um atributo do ser em processo de evolução, mas que também passou por um período de infância, quando eclodiu. Você entende que o tato, o paladar, passou por um período de infância, quando se manifestou. Tudo teve um princípio. Por mais que é um atributo, mas você entende também que o atributo passou e passa por um processo de infância na questão do desenvolvimento? Então, esse é o esmiuçamento. Para mostrar às pessoas que infância não é só o que aqui Allan Kardec interroga os bons espíritos na questão 383, e também a resposta fornecida a Kardec, que não. É óbvio que aqui eles estão certos, mas cabendo a nós raciocinar a respeito de todas essas questões que nós acabamos aqui de esmiuçar, né? A infância da educação, a infância do respeito, a infância da bondade, a infância da caridade. É o começo de tudo. O começo de tudo é uma infância. É onde o ser ali desconhece como rege o processo. E dali em diante, ele dá sequência. Dali em diante, ele se esforça. Ele batalha. E quanto mais ele batalha, quanto mais ele luta, mais ele aperfeiçoa, né? Ele se lapida, né? Apesar que lá no processo da infância não existe nem lapidação, e existe amealhamento. A lapidação é depois que o ser adquire um pouco de conhecimento e mete o pé na casca da banana e deturpa e transgride as leis de Deus. Aí é onde, é óbvio, ele necessita de reencarnar milhões de vezes ou centenas de vezes,
Quem sou eu para dizer? Para poder acertar aquele desvio o qual ele deturpou, o qual ele denegriu as leis do Criador. E por aí em diante vai, gente. Não termina só com o que eu estou dizendo, não. Então analise você a respeito da infância, a respeito do princípio de tudo. Princípio de tudo. Porque que se você começar a pensar a respeito do princípio de tudo, na infância de tudo, você vai acabar como eu, um alienado. E daí a pouco, um alienígena de outros planetas, né? Porque só com a mentalidade de um alienígena mesmo para chegar a esse ponto de esmiuçar dessa forma. Vamos para o próximo vídeo.